Olá a todos, eu me chamo Rian Santos, sou aluno do UFRJ, co-orientador do grupo de estudos de arbitragem esportiva do Comitê de Jovens Arbitralistas do CBMA e membro pesquisador do grupo de estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, que é orientado pelo professor Dr. Ângelo Vargas. Hoje eu estou aqui, me sinto honrado em estar em mais um programa do Lei em Campus. Gostaria de agradecer ao Pedro, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas pelo convite. É uma responsabilidade muito grande substituir ele, então me sinto muito honrado. Estou aqui com a Letícia e estou com o Thiago também, que é lá do JED da Bahia. Nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial. Já tive o prazer de ouvir ele falando no JED Entrevista, lá do JED da UFRJ, junto com o Dr. Rafael Martins. Então, Nuno, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu sei que já é bem tarde aí em Portugal, então, de coração, muito obrigado. Eu gostaria, primeiro, antes da gente começar com as perguntas, se você pudesse falar um pouco da sua jornada, de por que você quis fazer direito e como você entrou no direito desportivo e como você entrou no Clube do Porto. Bom, antes de mais, é um prazer estar aqui com vocês. É tarde, mas também não é assim tão tarde, portanto, estamos aqui, que é um prazer estar aqui e responder às vossas perguntas. Relativamente a essa questão, bom, o direito entra um pouquinho, né, que vocês falam, um pouquinho na minha vida assim, meio sem eu saber porquê. O meu processo todo de estudo, portanto, a minha formação vem de economia. Portanto, antes de ingressar na faculdade, eu fiz economia e matemática, portanto, o meu objetivo era entrar na faculdade de economia, mas na última hora eu decidi não, porquê? Porque toda a minha família tem empresa e está ligada ao ramo de economia, não tem ninguém que seja advogado. E eu, na altura, sempre tive muita curiosidade e sempre gostei muito da oratória, da argumentação. E também senti que deveria fazer algo que fosse só meu, ou seja, que não tivesse qualquer background familiar e que não tivesse qualquer tipo de ajuda, que fosse só meu mérito. Então, na altura, não sei como funciona no Brasil, mas nós escolhíamos as várias faculdades por ordem de importância. Tinhas que escolher umas 7 e eu escolhi Direito na Pública, porque eu também sou um fã mais do ensino público aqui em Portugal. Direito na Pública, que era uma das mais difíceis, depois foi tudo Economia. Portanto, as outras todas foram Economia. E deu a que entrei em Direito. Portanto, foi assim um bocado de paraquedas. Adorei o curso de Direito. E no final também não sabia muito bem se queria, se não queria. Fiz mestrado e mesmo advogar também estava com alguma dificuldade em achar que seria o que eu queria. Experimentei um pouco a advocacia. Cá tinhas de fazer 3 anos de estágio na OAA, portanto, na Ordem dos Advogados Portugueses, para agregar à OAA, para ser um advogado de pleno direito, digamos assim, antes de ser advogado estagiário e depois ser advogado de pleno direito. Durante o estágio, também não senti que era muito bem aquilo que eu queria, mas já que tinha começado, eu sou muito assim, eu já começo as coisas, gosto de levar até ao final. Formei-me como advogado em 12/12/12, portanto é uma data que vou ficar vou-me sempre lembrar, e decidi sair um bocado daqui do normal, e tirei um ano e fui viajar um ano. Fui viajar um ano com amigos para experimentar coisas nada relacionadas com o direito e também para me testar a mim próprio noutros ambientes. E o meu plano até era para a Austrália, só que entretanto tive que voltar para Portugal por uma circunstância, uma queda que eu dei a jogar futebol, eu também sempre gostei de desporto, e voltei para Portugal. E quando volto para Portugal surge o estágio no Futebol Clube do Porto, portanto era um estágio inicialmente de 6 meses, e eu pensei assim, bom, um estágio num clube de futebol, eu adoro futebol, sempre gostei de futebol, sempre gostei de desporto, numa área em que eu digo que em Portugal o mercado é muito pequeno comparativamente ao Brasil, ou seja, poucos clubes têm os seus departamentos jurídicos desenvolvidos e podemos tocar nesse assunto mais à frente. E eu vi aquilo como uma oportunidade na minha área, algo que eu não gostava de fazer. Vou fazer uma coisa, provavelmente vou gostar no meu clube de coração, vou experimentar. Pronto, inicialmente eram 6 meses, o clube, entretanto, teve outras áreas que foram abrindo, gostaram do meu trabalho, etc., e várias circunstâncias, houve pessoas que foram saindo e fui ficando e acabou por correr bem e já vão fazer 8 anos que estou no Futebol Clube do Porto. Aqui no Brasil a gente tem esse sistema de escolher a faculdade também, só que aqui a gente escolhe 2 pelo sistema do governo, e aí o que a gente passar a gente está classificado.
Nuno, a gente, em 2020 a gente começou a viver uma pandemia, né? A gente nunca tinha vivido algo parecido, pelo menos não recentemente. E aí, nessa seara, o Thiago, ele tem uma pergunta para você relacionada ao contexto que a gente está vivendo hoje, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Thiago, a bola está com você. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar podendo participar de outro programa do Lane Campus. E vamos iniciar as perguntas. Doutor Nuno, todos nós vivemos um ano atípico em 2020, né? Graças à pandemia. E muitas empresas tiveram que se readequar. E não é diferente no futebol. Eu gosto de saber, com os efeitos da pandemia do coronavírus, quais foram os maiores desafios para... Bom, eu deixei de ouvir, não sei se fui só eu. Não, eu acho que ele travou. Eu acho que ele travou. Mas eu acho que percebi a pergunta. Portanto, quais foram os desafios os maiores desafios que encontramos numa empresa, no caso no futebol, para fazer face à pandemia o ano passado? Acho que foi esta a pergunta, certo? Bom, como o Tiago falou, isto era algo que ninguém esperava, não é? Portanto, foi algo que nos chocou a todos. Eu acho que o maior desafio, assim, antes de entrarmos para a parte mesmo da empresa e do negócio, eu acho que o primeiro desafio foi perceber como é que iríamos terminar o campeonato, não é? Ou seja, primeiro foi o desafio desportivo, que é, temos atletas parados, não temos campeonato, como é que, quem é que ganha o campeonato, porque para nós, se pensarmos a solução de terminar, de cancelar o campeonato, como aconteceu com a França, era algo que para nós seria muito dramático. Porquê? Porque a classificativa, não é? A classificação das equipes tem reflexo no ano seguinte, ou seja, quem vai à Champions League, quem fica em primeiro, quem é campeão, ou seja, para nós é muito importante, pelo menos, o objetivo da Champions, porque é onde tens grandes prémios monetários e que te dá uma folga muito grande no teu orçamento. Portanto, se tu realmente cancelasses, como é que tu irias, e foi desses um dos desafios que surgiram, como é que tu irias determinar a classificativa? É a equipa que está agora neste momento, é a classificação atual, portanto, é quem tem mais golos, é o confronto direto. Havia uma série de questões que levantaram. Portanto, os clubes todos queriam terminar o campeonato. A partir daí, os desafios foram surgindo, que é como é que nós mantemos os salários dos jogadores quando não temos uma quebra muito grande nas receitas. E o futebol em Portugal e em grande parte dos clubes é muito, como a gente fala aqui, chapa ganha, chapa gasta. Portanto, é muito de tesouraria. Nós temos que ter, o dinheiro entra, mas ao mesmo tempo sai para pagar salários. E se nós deixamos de ter ingressos, por exemplo, a questão dos ingressos, a questão dos patrocinadores que te pagaram para ter um determinado número de jogos e que vêm esses jogos suspensos. Portanto, houve uma série de questões que se levantaram e que puseram uma problemática, mas não só ao Porto, como a todos os clubes de futebol. Isto até a própria FIFA com as recomendações face ao Covid e de que forma é que nós podíamos adaptar essas recomendações no futebol português. Portanto, o maior desafio foi como é que vamos reduzir custos para segurar esta pandemia, não é? De que forma? Nós não podemos, em Portugal, não é permitida a redução salarial. Portanto, de que forma é que nós conseguimos arranjar aqui mecanismos de, digamos, mitigar, portanto, apaziguar o impacto que a pandemia teve, que foi direto no futebol, especialmente durante o tempo de suspensão, porque a Liga teve suspensa, creio, 2 a 3 meses, no primeiro lockdown. Portanto, e, ao mesmo tempo, de que forma é que vamos promover esse regresso do ponto de vista sanitário de forma correta, para não pôr em perigo, porque na altura também não tínhamos muita noção do impacto que esta doença poderia ter nos atletas, de que forma é que podemos promover o retorno à competição de uma forma sustentada e cumprindo as regras sanitárias impostas pelas autoridades. Portanto, a Liga, que é um conjunto de clubes privado, tem que cumprir não só as determinações
do Estado, mas ao mesmo tempo arranjar mecanismos internos para fazer face às suas dificuldades e à forma como terminar a competição. Portanto, foram esses, do ponto de vista desportivo, foram os grandes desafios, que é, basicamente, como é que nós vamos sobreviver neste período de lockdown. E os atletas, não é? Arranjar uma forma de tentar protelar ou passar para a frente o pagamento de salários. Houve uma série de propostas, vários clubes, nós não conseguimos arranjar uma proposta única. Portanto, cada clube geriu de forma individual com os seus atletas, porque também os objetivos são diferentes. E se vocês pensarem, um clube como o Porto, que está a lutar pelo primeiro lugar na classificação, tem uma margem negocial se calhar menor com os atletas do que um clube que está a meio da tabela. Nós estamos a falar de um lockdown aqui em Portugal quando faltavam 10 jogos, parte decisiva do campeonato. E eu, se quero que os meus atletas estejam focados, a minha margem de negociação, a suposta redução salarial vai ser menor, porque me interessa que os atletas estejam focados e não vai ser cortar salários que eles vão ficar focados. Um clube que esteja no 10º lugar, tranquilo, já nem sobe, já nem rebaixa, se calhar o clube pode utilizar mecanismos governamentais de redução de salário quase unilaterais. Reduzo 20%, 30%. Porquê? Porque desportivamente também já não vou fazer grande coisa no meu campeonato. Portanto, foram estas as nuances do ponto de vista desportivo que tivemos de fazer face. Pois, claro, tivemos também as nuances económicas, não é? Do próprio impacto da pandemia no orçamento do clube. Nuno, você falou um pouco da questão dos atletas, e aí até da parte econômica também, porque a minha pergunta vai muito nesse sentido. Você é advogado dos clubes mais tradicionais da Europa, e acho que um dos maiores de Portugal também. E é um clube muito, muito visado no mercado. E aí eu queria saber como é a sua atuação nas transferências, tanto as transferências nacionais quanto nas transferências internacionais. Mas eu queria que você focasse um pouco nas internacionais, porque recentemente nós tivemos aqui grandes contratações de clubes portugueses que vieram aqui no Brasil e buscaram atletas brasileiros. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais como é a sua atuação nessas contratações, se você atua e como você organiza tudo isso dentro do clube. Bom, a primeira reflexão, a primeira coisa que faz sentido perceber é que, em teoria, dependendo dos clubes, quem faz a negociação será sempre a da parte desportiva. Estamos a falar do diretor desportivo, que tem um determinado objetivo de contratação de jogadores, juntamente com o treinador, portanto, é parte toda desportiva que tem um jogador em vista para fazer a contratação e que inicia toda a parte negocial, ou seja, a parte negocial, pelo menos os grandes números, significa eu vou contratar, este é o meu budget, este é o meu valor, esta é toda a parte de futebol, isto é uma característica do diretor desportivo, portanto, o advogado tradicionalmente não se envolve nesta matéria. Portanto, os contratos, quando chegam ao advogado, a negociação já está praticamente realizada. Isto é, já se estabeleceu valores grandes, não é? Depois, claro, obviamente, que o advogado vai tentar orquestrar o contrato da melhor forma a proteger, no meu caso, o clube, não é? E tentar minimizar o impacto financeiro através da redação das cláusulas e da elaboração de contratos. Mas quando chega à minha mesa, em princípio, a negociação já está feita. E eu digo em princípio porquê? Porque pode haver situações em que, por esta ou por aquela razão, haja a necessidade do advogado também viajar, por exemplo, para fechar contratos no destino. Eu lembro-me, por exemplo, não foi este ano, mas em 2019, que fui, por exemplo, acabei por ir à Argentina, porque o jogador em causa ia para, eu creio que era para a Copa América, portanto, era preciso fazer assinar antes dele ir para a Copa América, porque senão depois ia perder, não é? Nós queríamos fechar o jogador naquele momento antes dele ir para a concentração, para o estágio com a equipe. Portanto, nesse caso até fui eu que fui viajar, porquê? Porque aí a negociação estava feita, era só ultimar os passos e já havia uma redação no momento, ou seja, o advogado do Porto está com o advogado do outro clube, que era uma transferência, e vão juntos encontrar a melhor forma de defender os seus interesses a nível de um contrato de transferência. E era mais prático e mais eficiente
se, em função dos nossos interesses, que seria fechar naquele momento, o advogado viajasse e no momento, portanto, neste caso até foi na casa do presidente do clube, que estávamos com os computadores, os advogados, a fechar naquele exato momento os drafts. Portanto, até foi engraçado, porque até eu estava no Brasil numa conferência e de um dia para o outro tive que viajar para a Argentina, estava em Florianópolis, para fechar esse contrato. Portanto, há situações que o advogado tem que estar preparado, mas a regra geral é que quando chega à nossa mesa, a negociação já foi ultimada, já chega ao diretor desportivo, ou o presidente, ou a administração, ou quem esteja a gerir no momento a situação, e olha, não é preciso fazer um contrato, e são estas as condições: salário de X, X anos, cláusula de Y, ou se for um contrato de transferência, vamos comprar por X a pagarem X prestações nas datas Y. Portanto, essa parte negocial, ou seja, o partir pedra e estarmos aqui, não, são mais 2 milhões, menos 1 milhão, mais 500, mais 300, isso nós não fazemos. Por norma, podemos ter que o fazer, se chegarmos a uma altura, dizemos, não, aqui temos que tirar isto, aquilo, especialmente se forem questões mais jurídicas, mecanismos de solidariedade, direitos de compensação por formação, cláusulas de rescisão ali, formas de cláusulas penais, às vezes podemos tentar mexer ali. Mas os grandes números, a grande negociação é feita pela parte esportiva. E o advogado é basicamente o executor. Nós fazemos a execução de algo que já foi negociado previamente e nós basicamente cumprimos o que foi decidido. Não me cabe a mim dizer, não, este não joga nada, este é fraco. Não, este não, aí vai ganhar tanto, vai ganhar pouco. Não, isso não é a minha função, nem eu queria que fosse. Assim é muito mais simples, só tenho que executar bem o que me é pedido. Você falou um pouco da sua atuação, e aí a Letícia ela tem uma pergunta para você, né, nesse sentido da estruturação do clube. Então, eu quero saber como funciona a estruturação do departamento jurídico lá no Porto, não só em Portugal, mas na Europa no geral, porque aqui no Brasil existe um departamento jurídico interno, mas a grande maioria das demandas elas são terceirizadas, contratam escritórios terceirizados para a justiça desportiva, um para a justiça trabalhista, outro para civil. E como funciona isso no clube e quais as demandas que aparecem em maior número para você lá? Aqui a gente vê muito trabalhista, eu acho que é o que consome o jurídico do clube, é mais trabalhista. Como funciona em Portugal e na Europa? Bom, eu acho que essa não é uma resposta certa ou errada, ou não é uma resposta transversal a todos os clubes. Eu acho que cada clube, do que eu conheço, tem a sua própria organização. E eu não conheço a organização interna de muitos clubes, mas sei que, por exemplo, que em Portugal a organização, por exemplo, dos 3 grandes, portanto, do Porto, Benfica e Sporting, é bastante diferente. Portanto, está um pouco relacionado com de que forma é que tu queres organizar a tua atuação e o teu clube. Acho que não há uma fórmula correta, há escolhas. Nós, no nosso caso, que é o caso que eu posso falar mais concretamente, o nosso departamento é transversal ao grupo Futebol Clube Porto. Isto significa que o nosso departamento não lida só com futebol. Isto é uma ideia que as pessoas muitas vezes têm, que o advogado do Futebol Clube Porto só faz futebol. É mentira. Nós eu farei cerca de 60% de futebol, mas nós temos muitos contratos que não têm qualquer relação direta com o futebol. Contratos de licenciamento de marca, contratos de direitos televisivos do canal, contratos de parcerias com hotéis para o museu do clube. Portanto, que são contratos civis normais que poderia ser o Porto a contratar, um clube de futebol, como poderia ser uma empresa qualquer. Contratos de trabalho, o contrato de trabalho do funcionário do canal do clube. É um contrato de trabalho que não está nada, não é um contrato de trabalho esportivo. Portanto, nosso departamento é transversal ao grupo, ou seja, faz toda a parte não só de futebol, mas também dá apoio às outras áreas. Obviamente que nós não estamos capacitados, nem os advogados, não é como os médicos, como tudo, temos advogados que são especializados e especialistas em determinadas áreas. Portanto, se temos um problema de uma complexidade que atinge um nível em que nós achamos
merece uma especialização, temos escritórios que trabalham connosco, portanto terceirizamos essas, não é? Fazemos esse tal outsourcing de determinadas matérias, designadamente a matéria penal, portanto a parte penal é terceirizada. Basicamente o escritório que trabalha connosco tem as áreas todas, portanto dá-nos apoio forte, mas especialmente da parte penal / disciplinar, portanto mesmo algumas demandas mais complexas a nível disciplinar de recursos ou de participações disciplinares regulamentares relacionados com o futebol, também o escritório faz, porque às vezes é preciso ir à audiência e fazer esse tipo de trabalho que nós não fazemos. Nós somos como um departamento jurídico, um in-house de qualquer tipo de empresa. E também, obviamente, temos também um outsourcing a nível de este, foi até eu que o implementei, temos outsourcing a nível da proteção de marca. Porquê? Porque temos muitos produtos falsos e muita contrafação. Portanto, é algo que impõe que as pessoas estejam nas alfândegas a controlar as feiras e esse tipo de desenvolvimento falso. E por exemplo, o nosso escritório até é de Lisboa, nem é do Porto, porque isto em Portugal também não é assim tão grande, porque em todos os momentos é preciso ir às feiras, é preciso ir às alfândegas, falar com os peritos, falar com as autoridades administrativas e com a polícia que verifica a falsificação de mercadoria, de camisola, de camisetas, não é? Portanto, também terceirizamos isto, também tínhamos uma terceirização no combate online, portanto, ligado a isso, porque há muita falsificação através de sites, não é? Através do Facebook, do AliExpress, etc. Portanto, uma empresa que também tenta mandar abaixo esse tipo de sites. E nós fazemos a gestão corrente e, obviamente, claro, que se o processo for, por exemplo, ao nível Tribunal de Legal Desporto da Suíça, no CAS, também obviamente, vamos terceirizar, mas isso acho que é mais que óbvio, porque o advogado tem que estar um pouco capacitado de tudo, mas não é especialista em nada, não é? Portanto, nós tivermos que terceirizar, não temos problema nenhum de o fazer, porque o objetivo é defender o clube. E às vezes as pessoas dizem, mas eu posso ir ao caso, não tem problema nenhum. Agora, se eu puder contratar alguém que faz caso todos os dias, que conhece os árbitros, conhece as políticas, conhece os corredores, conhece a forma como é feito lá as audiências, se eu tenho essa capacidade financeira como clube, porque para mim não é só a demanda nem o valor que fica em questão, é a imagem do clube. O Porto, seja no CAS, seja no campo, não é? Tem que ganhar sempre. Portanto, para mim, nestas coisas o barato sai caro. E o meu conselho sempre é, quando puderem fazer outsourcing de algo que seja especializado. Eu não estou a dizer que as pessoas não tenham que ter capacidade, e eu acho que as pessoas devem estudar e devem ir. Mas convenhamos, é diferente se tivermos alguém que todos os dias só faz aquilo. Portanto, vai estar muito mais capacitado. É como as diferentes especialidades. Porque é que temos trabalhistas, fiscalistas, penalistas, não é? Um advogado, de repente, vai fazer penal do nada. Convém percebermos o que é que estamos aqui a defender. Estamos aqui a defender um clube muito grande. Portanto, muitas das vezes, advogados tendem a querer fazer tudo e, no final, não fazem nada, pelo menos de forma correta. Não, eu concordo com você. Eu acho que quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada direito. Esse negócio de que as pessoas acham que quando vão trabalhar com futebol, vão trabalhar só com futebol, é realmente bem mentira, porque lá no escritório, por exemplo, a gente advoga para alguns clubes hoje do Brasil, não apenas clubes, mas federações também, tudo mais. E esses dias mesmo a gente estava tendo que cuidar da venda de um terreno de um dos clientes. Então, não tem nada a ver com futebol, muito pelo contrário. E é isso, tem que saber fazer um pouco de tudo, assim. Ainda que você saiba fazer uma coisa melhor, tem que saber fazer um pouco de tudo mesmo. Não, e só para acrescentar uma coisa, que é quando muitas vezes me perguntam, e nestes fóruns, e mesmo estudantes, perguntam-me sempre, como é que eu consigo entrar no mundo do desporto, que curso é que eu tenho que fazer, e que especialização é que tenho que fazer. Normalmente, o meu conselho é sempre ao contrário. Eu acho que nós não podemos entrar no direito de desporto via algum tipo de especialização. Para já, em Portugal, nem sequer nem há o reconhecimento da especialidade de direito desportivo, é algo que é muito recente. Nós não podemos começar pelo telhado, ou seja, aqui o meu conselho, e digo sempre, é que
façam as vossas carreiras como advogados, seja civil, no caso até ligado ao que é que vais encontrar mais. Ok, se calhar civilista, parte comercial, parte societário, parte civil, também um pouco de direito público, porque está ligado ao direito disciplinar e às sanções. Tenham experiência de tribunal e do tribunal e do advogado comum, digamos assim, porque o advogado comum facilmente, que gosta de desporto, se consegue adaptar ao direito desportivo e focar-se no direito desportivo com a prática. Porque no direito desportivo vais levar e vais ter muitos conceitos e muitas formas de atuação que são comuns aos grandes ramos de direito. Se tu acabas a faculdade e vais direto estudar regulamentos da FIFA e só queres fazer aquilo, ou tens muita sorte porque vais encontrar uma sociedade que só faça isso e que em Portugal é muito raro, mas quando o problema se adensar, vão-te faltar as bases necessárias para resolver o problema. Portanto, o meu conselho é sempre não. Façam OAB ou OA, experimentem a advocacia, porque o direito esportivo é só uma parte, ainda não está tão autónomo, não é autónomo o suficiente para o estudarmos sozinho. Portanto, precisamos das bases que o direito e que a advocacia generalista, digamos assim, nos traz. Portanto, é bom estarmos nos escritórios, aprendermos e levarmos com contratos de todos os tipos, com reclamações de crédito, com insolvências, com penhoras, seja o que for, para depois percebermos, quando chegarmos à parte esportiva, que realmente tivemos as bases e podemos pegar na casa e acabar no telhado, e não ao contrário, porque vai chegar a uma altura que nós não temos a base e vai ser incompleto. Portanto, este será sempre a minha não é, eu não gosto de chamar conselho, parece que estou aqui há muito tempo, mas é quase a minha sugestão, digamos assim, para quem quer entrar no mundo do direito esportivo. Nuno, antes da gente passar a palavra para o Thiago, você falou de uma coisa que eu achei muito interessante, aí eu já queria pedir desculpa por quebrar o protocolo. Você falou que você implementou no Porto um sistema de proteção da marca do clube. E aí eu queria saber se você podia falar um pouquinho mais para a gente, porque esse assunto aqui no Brasil de propriedade intelectual é um assunto que me interessa muito. E aí, se você pudesse explicar um pouquinho como é que você fez para estruturar tudo isso e como é que você faz para fiscalizar, porque você falou que Portugal não é tão grande, mas ainda é grande, então como você faz para fiscalizar tudo isso e garantir que apenas os produtos originais do Porto vão ser consumidos pela torcida? Bom, isto tem tudo uma razão, não é? Por trás, as coisas não aparecem do nada. Porquê é que eu começo com a questão da marca? Porque eu tinha acabado, ou estava há poucos anos no Porto, e era o trabalho que me davam. Ou seja, eu não trabalhava praticamente com contratos de transferências, nem com contratos de atletas. Isso estava na alçada, digamos assim, do meu chefe na altura e dos advogados que estavam no Porto há mais tempo, e iam-me dando pouquinhas coisas ou coisas diferentes, e uma das quais foi o licenciamento. Não estou a desmerecer, mas não é o core business do clube de futebol o licenciamento, não é o licenciamento de marca. Portanto, aqueles contratos em que o Futebol Clube do Porto cedia o direito à utilização da sua marca para a comercialização de determinados produtos. Portanto, a tua empresa queria fazer, sei lá, meias do Futebol Clube do Porto e nós fazemos o contrato em que eu cedia-te o direito da utilização da marca durante um X período, pelo determinado valor. Isto suscitou-me também uma forma de tu começares a desenvolver e a cresceres dentro do clube, que é, eu vou tentar pegar na área que não é muito explorada e tentar aprimorá-la e demonstrar a importância desta área no clube que não lhe dava tanta importância assim. Especialmente porquê? Porque depois constróis a narrativa que te interessa em função da defesa do clube, que é, e eu vou conseguir mais facilmente vender e arranjar contratos de licenciamento cada vez mais, quanto mais eu demonstrar aos licenciados que o clube protege a sua marca. Porque se eu te vou vender a utilização da minha marca por X, ou por, sei lá, não sei, mas 20 mil euros, que seja, tu vais dizer, porque é que eu vou pagar 20 mil euros para utilizar a marca do Futebol Clube do Porto, quando aqui na loja de contrafação ao lado, eles fazem o mesmo produto e não pagam? Tu pensas, bom,
eu não sou burro, eles fazem o mesmo negócio. Não, porque eu, Porto, vou-te demonstrar que eu estou como titular da marca, não é? E como detentor dessa marca, que estou a combater o mercado de contrafação através de várias ações de inspeção intentamos várias queixas no tribunal, porque aqui, portanto, a violação da marca é crime, portanto, várias queixas no tribunal para demonstrar aos licenciados, para defender a marca, porque a marca como é um valor, hoje em dia, um ativo intangível e que se calhar não tinha valor no clube, ou as pessoas não olhavam para a marca como cada vez mais estão a olhar agora. Portanto, é uma das formas em que eu não tinha... Era o meu foco de trabalho e comecei a desenvolvê-lo, e chegou uma altura que não faz sentido nós focarmos na marca e demonstrar ao clube que quanto mais defendemos a marca, mais valor agregado vamos trazer à marca e mais contratos eu posso fazer no futuro. Portanto, foi uma forma também que eu consegui autonomizar. E como é que isso é feito? Nós temos um escritório especialista em propriedade intelectual que nos presta apoio. Portanto, também terceirizamos esta parte. Porquê? Porque é preciso estar no terreno. Porque, por exemplo, a marca, dá-te um exemplo muito prático, vem contrafação, por exemplo, tu compras uma camisa do Porto no Facebook por 30 euros. A camisa do Porto custa 80, grosso modo. Tu estás a comprar por 30 euros, tu sabes perfeitamente que é falsificada. Ninguém vende por 30 euros. Pronto, mesmo que tu não saibas, vamos imaginar que tu estás na tua inocência que não é falsificado. A camisa vem... E se vier de fora, normalmente é parada nas alfândegas. Vem em caixotes, a alfândega para, e é preciso um perito, chamam alguém do Porto, ou no caso, alguém que nós tínhamos contratado, as pessoas do terreno, para ir lá aferir se aquilo é verdade ou não. Ou então essas pessoas dão formação às polícias que estão na alfândega para saberem a distinção, porque uma camisola do Porto, tu, e mesmo eu, a olho nu, tu não vês a diferença. Mas se eu te disser que aqui atrás tem um F e, percebes, há pormenores que fazem a distinção da marca. E dando essa formação, tendo pessoas no terreno, a marca é parada. Se a marca é parada, é preciso, das duas uma, ou fazemos alguma coisa, colocamos queixa, crime contra a pessoa. Normalmente o que se faz é mandar-se uma carta a quem comprou e dizer, olha, você está a comprar produto contrafeito. Portanto, isto é crime, mas para nós não prosseguirmos o procedimento criminal, você tem que nos pagar o valor respeitante à destruição, porque depois as mercadorias ficam retidas porque são falsas e têm que ser destruídas. Portanto, também há um custo ligado a isso. Mas se ninguém fizer nada, portanto, se ninguém promover portanto, o combate, o que vai fazer vai os polícias, para não terem que ficar com aquilo retido, a pagar custos, vão olhar e nem sequer vão começar a controlar esses produtos, vão deixar entrar. Porquê? Porque não há uma ação. O crime, neste caso, depende do direito de queixa. O direito de queixa do ofendido, que neste caso é o clube. Portanto, se os clubes não fizerem nada, aquilo vai entrar. Porquê? Porque é um custo para a alfândega. Portanto, colocar mais gente no terreno, através deste escritório. E depois, porque é que este escritório é interessante? É uma forma também de combater a contrafação. Porque é um escritório especializado em marcas que não faz só marca Futebol Clube do Porto. Portanto, eles, quando se deslocam às feiras, quando se deslocam às alfândegas, vão em representação de, sei lá, Lacoste, Tommy Hilfiger, N marcas, que quem faz contrafação faz todas, não só Nike, não são marcas de desporto. Como representam as marcas todas, com uma deslocação, fazem o trabalho de muitas. O que é que isto faz? Poupa-te custos. Poupa-te custos e, basicamente, o que eu ganho com esses pagamentos para a destruição e supostas indenizações pela violação da marca, de tu que compraste a marca a camisa no Facebook, que é irrisória, é só para justificar a destruição, esse valor vai-me fazer pagar a minha avença, vai-me fazer pagar o meu outsourcing. Portanto, ela por ela. Eu não gasto dinheiro com outsourcing, eu não ganho dinheiro com a proteção de marca. Eu ganho é que a marca esteja protegida para demonstrar a quem quiser licenciar a marca que tem valor de mercado e que vale a pena fazer contratos com o Porto. Entendi. Então é um sistema bem complexo e bem elaborado, né? Eu acho que os clubes aqui no Brasil eles estão começando a entender isso e começando a entender que a marca do clube e o clube
tratar a marca de uma forma mais séria é importante. Então, acho que esse exemplo que o Porto está dando é sensacional. E aí, o Thiago, ele tem uma pergunta para você, mais da sua carreira também e da sua experiência profissional. Então, Thiago, é com você. Ok. Agora, deixa eu só falar rapidinho sobre essa atuação do Porto. É muito importante. No Brasil, nós vemos muita camisa de time falsificada, né? E aqui na minha cidade, o Sport Clube Bahia fez até uma camisa mais barata. Tem a camisa original, né, dos jogadores, e uma camisa mais barata para o torcedor que não tem renda, não tem muito dinheiro. Ao invés de comprar no camelô, no contrabando, compra a do próprio clube, só que mais barato. Tem essa grande ideia do Bahia. Mas sobre minha pergunta, o que o departamento jurídico do Porto busca na hora de contratar alguém para essa equipe? E se a rivalidade do Porto com os demais times, especialmente do Benfica, influencia na hora de contratação? Podes repetir? Eu não percebi muito bem, que travou aqui um pouquinho. Podes repetir a pergunta, por favor? Sim. O que o departamento jurídico do Porto busca na hora de contratar um estagiário, um advogado? E se a rivalidade do Porto com os demais clubes interfere na hora da contratação? Ok, boa pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Já percebi. Bom, isso é uma pergunta que leva a tanta discussão, porque eu acho que as pessoas têm percepções diferentes. E há clubes que eu conheço que têm advogados de outros clubes, adeptos de outros clubes. Na minha opinião, eu vou falar só por mim, porque eu já tive esta discussão com muita gente fora. Para mim, eu nunca contrataria, nem acho que o Porto possa contratar alguém do Benfica, por exemplo. Para mim é ponto assente no departamento jurídico. E no departamento, qualquer departamento. Rivalidade, porque a rivalidade faz parte do futebol. Vamos dizer, aí mentalidade retrógrada, atrasada, porque a pessoa pode ser profissional. Já tivemos jogadores que jogaram no Benfica e que vieram jogar para o Porto, não é? Tudo bem, mas isso os jogadores é lá com eles. Eu estou a dizer, se fosse eu controlando a minha contratação, é muito importante para mim saber o clube. Porquê mais ainda no departamento jurídico? Nós lidamos com muita documentação confidencial. Portanto, se eu tiver 2 advogados ou 3 igualmente bons, em que 2 são do Porto e um do Benfica, o Benfica não é contratado, porque depois, na dúvida, vai ser sempre haver aquela questão, não consigo conceber. Mas advogado, conseguimos ser profissional. Não conseguia ser advogado noutro clube, conseguia, mas no Benfica não conseguia. Não dá. É impossível. Porque apesar da questão do advogado ser muito mais racional, eu acho que perdi um pouco a minha paixão pelo desporto em si, desde que me juntei ao departamento jurídico. Temos que ler o jogo, entre aspas, portanto, ler as questões de um ponto de vista mais frio, ver a consequência, não ser tão fervoroso nas questões do amarelo, da bola, da expulsão, ter um bocado mais calma, não. Se calhar também há razão do outro lado, por isto, aquilo, ou dizer ao teu chefe, ou ao teu administrador, ao teu presidente, aqui eles se calhar podem ter aqui algum fundo de razão. Portanto, apesar disso ser possível, fiquei muito mais racional nesse sentido. A verdade é que não podes perder o futebol o desporto é muito diferente do outro tipo de trabalho, não é? Não é uma concorrência que está baseada na própria rivalidade, e é isso que nos move também. Portanto, eu não vejo isso sendo possível num Porto e no Benfica, pelo menos num Porto. Um Porto é um clube muito mais, se calhar, bairrista, muito mais tradicional, muito mais ligado à cidade. E isso existe nos outros clubes, e não significa que os advogados dos outros clubes, não sendo adeptos desses clubes onde trabalham, não façam um trabalho tão bom ou
pelo menos igual, ou melhor, digamos, tão bom ou melhor que os advogados que sejam adeptos desse clube. Agora, eu trabalhando no meio e sabendo o que é que o futebol que move paixão, move muitas questões laterais ligadas à própria rivalidade, a rivalidade direta, a mim, no meu departamento, chocaria-me muito, não conseguiria nem sequer, porque há questões que fazem parte, tu se discutires mesmo racionalmente, tens paixão e tens gosto, tu não vais discutir com o rival se os vossos objetivos são concorrentes. Portanto, como é que tu, mesmo sendo o máximo profissional, e atenção, eu estou a falar de quem vive dentro do clube, porque eu tenho a certeza que quando terceirizo e quando faço outsourcing, eu não sei quais são qual é a cor clubística dessa sociedade ou dos advogados que tratam dos meus processos. Eu estou a falar internamente. Portanto, viver o clube, estar lá dentro, ter acesso à informação de fonte direta. Nessa questão, a mim, faz-me muita confusão. Sou contra, eu, da minha experiência, sou contra essa situação. Estamos a falar de rivalidade. Ou se tiver um advogado de Estoril, adepto de Estoril, se calhar não faz confusão, não é? Ou alguém que não seja fervorosamente adepto de futebol. Mas há advogados tão bons do Porto, porque é ir buscar outros clubes? Estou a perceber aqui um bocado a lógica, que é a mesma questão de pormos alguém que conhecemos. Pá, se ele é bom, qual é o problema? Prefiro pôr alguém que conheça, que seja tão bom como alguém que eu não conheço, porque pelo menos vou ter a parte da confiança. E a parte da confiança num departamento jurídico ou se tem ou não se tem. E quando se perde, nunca mais se ganha. Portanto, no momento em que desaparecesse algum documento ou que a informação aparecesse nos jornais, quem é que vocês achariam que poderia ter largado a informação? É automático. Não vamos ser hipócritas nem cínicos. É o que é. Agora, o que eu procuro num estagiário, no meu departamento, é alguém que tenha paixão pelo que faz, pelo trabalho, que tenha dedicação 300%, que seja possível eu ligar-lhe agora e ele fazer-me um contrato ou ir até ao estádio se eu quiser, porque era assim que eu trabalhava e foi assim que eu trabalhava, e há 2 anos também fui para a Colômbia, sem saber muito bem como, em 2 horas estava na Colômbia, ou trabalhei no meu dia de anos e estava num jantar de amigos e tive que ir fazer um contrato que um jogador tinha que sair, e pronto, e foi o que foi, e ficaram os meus amigos todos a festejar e fui eu trabalhar. Portanto, estas pequenas partes têm que haver dedicação, profissionalismo total, portanto, e responsabilidade perante o clube, porque no final do dia o advogado que estiver a trabalhar no meu departamento não está a trabalhar para mim, está a trabalhar comigo, ponto número 1, e segundo, está a trabalhar para o Futebol Clube do Porto. Portanto, o objetivo maior é o clube, e o clube amanhã, saindo o Nuno, a Letícia, o Riel, o Tiago, se forem todos embora, o clube vai continuar lá, e isso é que é importante. Portanto, não sou eu que sou importante, nem a pessoa que é importante. Portanto, pôr os interesses do Porto acima dos interesses pessoais, e basicamente é isso. E ter paixão pelo que faz e gosto, e ser proativo. Eu acho que é uma coisa que falta hoje em dia aos estagiários, assim, grosso modo. Quando eu digo estagiários, é às pessoas mais que acabaram o curso mais recentemente, que são muito, ou pelo menos esta é a percepção que eu tenho, muito formatadas do ponto de vista robótico, ou seja, fazem muito bem o que eu lhes pedir. Mas se eu desviar um bocadinho da rota e pedir para fazer uma coisa que nunca fizeram, já não conseguem resolver. E hoje em dia o que um departamento precisa são, como se diz em inglês, são problem solvers. Portanto, eu preciso de alguém que me dê soluções. Não que tenha uma tese de 300 páginas e consiga... Isso também é preciso, mas o futebol, pelo menos o departamento jurídico, a solução tem que ser para ontem. Portanto, a mim, se tu resolveres com 2 telefonemas a ligar para um amigo teu da federação que te dá a resposta no regulamento, eu prefiro do que alguém que me perca 5 horas a estudar um regulamento federativo, porque eu preciso do imediato da solução. Portanto, hoje em dia é preciso muito desses problem solvers e proatividade, e não ter medo de errar, mas gosto por aprender e por fazer mais e por ser diferente. Dinamismo, dinâmica e especialmente dedicação ao bem maior, que neste caso é o clube. E a gente está chegando mais para o final aqui. Eu queria muito te agradecer, Nuno, mais uma vez. E aí, para encerrar, a Letícia tem mais uma pergunta para você. E aí a gente promete que vai acabar. Tranquilo.
Na verdade, eu queria mais que você, assim, muita gente busca especialização fora, né? Queria que você desse uma dica, assim, qual caminho deve seguir, se em Portugal tem boas especializações na área do direito esportivo. Eu sei que você dá aula no ISD, né? No ISD, né? O ISD é uma referência hoje. E eu queria que você desse dicas, assim, que é uma pergunta muito recorrente que eu recebo. Especialização faz no Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem muito, a gente até tem bastante, mas a maioria acaba fazendo uma turma, duas, e depois some, nunca mais tem nada. E aí fora é mais reconhecido, né? E se você tiver uma dica aí para dar para o pessoal. Bom, eu como dou aulas no ISA, tenho que dizer que o ISA é muito bom, né? Não, mas eu acho eu acho que o mais importante e o que o ISA traz, e que não é só na área desportiva, mas hoje em dia, está um pouco ligado ao problem solver, é aquilo que eu estava a falar anteriormente, que é, eu não gosto deste chavão, mas é verdade, é a rede de contactos, é o networking, e isso o ISA dá-te de uma forma que se calhar não tens em mais lado nenhum. E além disso tens a possibilidade que eles dão de se conseguir um estágio ou num clube, ou numa federação, ou num escritório ligado ao direito esportivo. E isso é parte interessante do curso, é o networking que fazes não só com os professores, mas também com os teus colegas, porque no ISDA, e já que estamos a falar do ISDA, podemos falar, temos turmas em que eu já estou lá há 3 ou 4 anos, portanto, estou em Barcelona e Madrid, portanto já tenho cerca de 8 turmas e normalmente tens sempre pessoas de todo o mundo. Estamos a falar Índia, Bangladesh, Japão, portanto tens sempre... E estas pessoas, e a experiência diz-me, é o que eu vejo, acabam sempre por ter... fazer carreiras na área ou estarem bem relacionadas no mundo. Eu olho outro dia, por acaso, já não me lembro em que situação é que foi, mas estava a discutir um contrato, acho que era com um clube belga, e o advogado tinha sido meu aluno. E eu, não é? E é engraçado, portanto, eu acho que as especializações, vocês, quando alguém tiver que escolher especializações, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde for, têm que olhar para o corpo docente de um ponto de vista do networking. Isto é, o que é que me interessa a mim, pondo as coisas muito práticas, claro que interessa, mas eu se tiver a pessoa que escreveu o livro sobre a lei de direito de trabalho esportivo, claro que do ponto de vista académico vai ser ótimo ela ser minha professora, não é? Porque eu posso, há muitas questões técnicas que eu vou poder abordar e vou aprender de certeza melhor, vou saber melhor interpretar a lei do direito da lei de contrato de trabalho esportivo, por exemplo. Mas se eu tiver, depende obviamente do que eu quero, mas se eu tiver o advogado de um clube, o advogado da federação, o responsável jurídico da federação a falar-me de contrato de trabalho esportivo, ele vai-me dar uma perspectiva prática. Portanto, eu penso sempre que se for a escolher um curso, a mim é isso que o ISDE interessa e é interessante, é porque tem as pessoas da prática, tem os advogados que dizem, não, porque eu a semana passada estive no CAS com este caso. Ou então tu estás a ler um caso, que giro, quem era o advogado? Foi o gajo que foi o professor da semana passada. Isto é interessante, porque eu lembro-me uma vez, e acho que esta história é engraçada, de um advogado que foi à minha faculdade dar uma conferência, e nós não sabíamos muito bem o que era ser advogado, não é? Porque uma pessoa estuda direito, mas não sai advogado, tem que fazer a ordem, não é? E pelo menos e no Brasil, ao menos é muito mais prático, mas em Portugal é muito teórico. Ele dizia, isto é muito simples. Eu quero teoria, eu tenho um problema, eu vou ler o livro. Eu estudo o livro. Há coisas que só a prática é que demonstra. Portanto, eu se quiser ler o livro, perto de 2 horas, é importante, quero fazer uma peça, é claro que é, e acho que agora, mas tu na altura vais conseguir ir buscar esse conhecimento, tens a fonte, consegues ir lá. Agora, se alguém quer vingar num determinado ramo, se não experiencia a dinâmica desse determinado ramo, como é que nós experienciamos? Ou através do estágio, metendo-nos nos clubes, portanto, isso quem tem essa sorte, um curso do ISA, ainda por cima não é nada barato, mas te garante no final uma experiência num estágio com pessoas que realmente na prática, não seja no sindicato de jogadores, no clube, nas federações, na FIFA, no Porto, no Sporting, não sei, no Braga, dá-te a experiência. Se não, é aproveitar estes cursos que vão havendo nos diversos países e olhar para o corpo docente. Quem é que vai lá estar? Quem é que vai falar?
esta pessoa realmente sabe do assunto, mas sabe. Porquê é que sabe? Porque já fez, mas o que é que fez? Em que sentido? Porque hoje em dia toda a gente é especialista de direito desportivo e é muito bonito dizer que sou especialista disto e daquilo e aparecer e dizer isto e aquilo. Mas o que é que essa pessoa fez? Que casos é que ganhou? Não é? Porquê é que representa estas pessoas? Porque eu em Portugal temos uma série de pessoas que eu disse são sempre as mesmas pessoas e eu não os reconheço credibilidade nenhuma, algumas. Porquê? Porque apareceram do nada e já se autodesignam especialista de direito esportivo. Para mim, um especialista, à margem da especialidade ser reconhecida pela ordem, que não é, portanto, ninguém é especialista de direito esportivo, é alguém que tenha... Como é que se consegue uma especialidade? Alguém que tenha X anos sempre na prática e depois tenha esse reconhecimento pela ordem. Portanto, pelo menos tem que ter prática do assunto. Portanto, não interessa escrever um livro sobre arbitragem espetacular, porque leu 10 livros sobre arbitragem, se nunca fez uma audiência de um tribunal arbitral, por exemplo. Portanto, o mais importante para mim é networking e a própria experiência. Sendo a experiência mais difícil de conseguir, na escolha de cursos, eu olharia sempre para que possibilidades é que o curso me dá. E o do ISA dá-te a possibilidade não só dos professores, mas também dos alunos que normalmente são já advogados ou gestores que já estão num nível profissional acima, em que basicamente vão para ali para complementar a sua formação e de 2 anos já estão no mercado de trabalho. E é isso que eu vejo, e é por isso que eu gosto do ISA, porque para mim não é uma aula, para mim é uma conversa e muitas vezes eu aprendo. Aliás, eu digo sempre, se eu não for ao ISA para aprender, também não vou lá só para ensinar, também me interessa aprender, porque é um intercâmbio e hoje em dia o que é importante é eu conhecer a pessoa certa no lugar certo que me resolva um problema. Cada vez mais. O mundo é tão rápido que nós já não temos aquele tempo que tínhamos como advogado tradicional de se fechar em casa em 3 dias a estudar um assunto. Não. É saber que decisões é que já foram publicadas sobre isso para eu ir pegar no que interessa para fundamentar o meu recurso, a minha ação. E como é que eu sei isto? Tenho que saber que alguém que já estudou isto, que já fez isto, 2, 3 telefonemas e se calhar o trabalho de uma semana é feito num dia. Portanto, eu não estou a dizer que não temos que ser profissionais, temos, mas se conseguirmos maximizar os nossos recursos em prol de uma demanda que é o nosso trabalho dia-a-dia tão global, temos que o fazer. Portanto, eu viria sempre qualquer tipo de curso pela possibilidade e pela oportunidade de não conhecer outras pessoas e de interagir com pessoas realmente da prática do que propriamente pelas suas acreditações académicas. Bom, acho que a gente bateu o nosso recorde de gravação. Falei que seria uma coisa entre 40 e 45 minutos e a gente já chegou em quase 1 hora. E a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer a participação do Rian, do Thiago. Foi excelente. Por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas. E agradecer a participação do Nuno, principalmente, que aceitou bater esse papo com a gente, ainda com essa diferença de fuso de 4 horas. E muito obrigada. Seja bem-vindo, as portas estão abertas para você voltar mais vezes, sempre que quiser. Bom, só queria agradecer e dizer que é sempre um prazer estar aqui a falar com pessoas que têm interesse na área, partilhar experiências. Também gosto de saber de coisas dos outros países, dos outros clubes, curiosidades, porque não há forma correta de se fazer as coisas. Há só mais uma das formas e é isso que eu posso partilhar. É a minha forma de fazer, que espero que quem trabalha comigo acredite que seja uma das formas que nos leva a bom porto, e agora a bom porto em ambos os sentidos. Portanto, quando quiserem, estou sempre disponível. Ok? Obrigado.